Irmãos, a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso de número 21 até o verso de número 43. Este será o texto da pregação desta noite, dando continuidade às exposições no Evangelho de Marcos. E assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos, mais uma vez, à presença do nosso Deus em oração. Nosso Deus e Senhor, fala com teu povo, Senhor, através da tua palavra. Fala com teu povo, Senhor, através da proclamação do teu evangelho nesta noite. Ó Deus, mais uma vez eu te peço, Senhor, me usa, Pai. Me usa na pregação da tua palavra. Me usa, Senhor, com intrepidez e ousadia. Me usa, Senhor, dando-me a graça de proclamar a unção do teu Santo Espírito, Senhor, a tua palavra. Usa-me, Senhor, apesar de mim. Usa-me, Senhor, apesar de todas as minhas dificuldades, Pai. Que a exposição, ó Deus, seja clara. Que não haja qualquer tipo de impedimento, Pai. Ó Deus, também peço que teu povo, Pai, possa estar atento e possam ouvir a tua pregação, a tua palavra. Que possam
ouvir com reverência, Pai, e temor. Fala, ó Pai, com a tua igreja. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que você faria se algo terrível acontecesse na sua vida? O que você faria se você tivesse e experimentasse na sua família, na sua vida, um mal terrível? Algum familiar seu adoecesse gravemente, estivesse às portas da morte. Alguma pessoa muito querida para você, que você ama profundamente, então estivesse ali morrendo. O que você faria nesta ocasião? Qual seria a sua reação? O que você faria se você estivesse no seu lar e então contemplasse? Você sendo um pai ou uma mãe, contemplasse ali o seu filho ou a sua filha padecendo. Encontrasse ali o seu filho ou a sua filha, sendo eles ali, filhos únicos. O que você faria? Meus irmãos, no texto que nós estamos considerando agora, nós encontramos algo parecido com isto. Um homem que teve uma experiência terrível inicialmente, tendo ali a sua filha, uma criança, a sua única filha, padecendo a ponto de chegar a morrer. O que fazer numa situação como esta? Como agir diante de angústia terrível assim? Nós veremos, meus irmãos, nesta noite, que quando ocasiões desta natureza chegam à nossa porta, o que nós devemos é correr ao Senhor. O que nós devemos fazer é clamar àquele, ao único que pode nos socorrer em meio a todas as nossas dificuldades, quando ao nosso redor nada, absolutamente nada, pode resolver aquilo por nós, mas somente Ele. Clamando a Deus. Antes, meus irmãos, de o texto nos apresentar este relato, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, Ele estava cumprindo o seu ministério. O Senhor Jesus Cristo, Ele estava fazendo aquilo que Ele foi chamado para fazer. Ele entende que Ele foi chamado para proclamar a palavra. Ele deveria pregar o Evangelho. Ele deveria anunciar o Evangelho do reino naquele mundo que estava em trevas. E como mencionei em várias ocasiões, o Senhor Jesus Cristo, Ele não deixava uma oportunidade sequer passar. Todas Ele aproveitava. Vimos até que o Senhor Jesus Cristo, Ele se esforça a ponto até de desejar ir a uma região pagã e gentílica, com os seus discípulos passando pelo mar da Galileia. E vimos ali que ele enfrentou grande tempestade com os seus discípulos, mas estando ele cansado, dormiu. Seus discípulos ficaram grandemente atordoados e desesperados naquela ocasião. Então o Senhor Jesus Cristo é despertado, ele acalma a tempestade e ele revela o seu poder sobre os ventos, sobre o mar. Ele revela que ele não é um simples homem, mas que ele também é Deus. Depois nós encontramos, meus irmãos, ele chegando ali então na região de Gadara. E quando ele chega lá, diante dos Gerazenos, ele vai se deparar imediatamente, assim que desce do barco, com um homem possuído por uma legião de demônios. Eram muitos. E ali nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele é alguém tão cheio de amor e graça, e está tão interessado em salvar alguém, que ele vai para este lugar para salvar aquele homem que estava numa condição miserável. Ele então revela ali que ele não é somente um Deus que tem poder para acalmar uma tempestade que ninguém conseguiria dominar. Ele também é alguém que tem poder e toda a autoridade para fazer com que se acalme e fique quieto, são,
Um homem possuído por uma legião de demônios que também não era dominado por ninguém, mas pelo próprio Senhor ele foi dominado. Mas vimos ali, meus irmãos, que diante da abundância da graça do Senhor Jesus Cristo em salvar o homem, o coração egoísta e mesquinho e perverso daquela nação se revelou. Não gostaram daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Não contemplaram a graça, mas olharam simplesmente para o prejuízo que tiveram quando mais de 2.000 porcos caíram no abismo. E o que eles fazem então? Eles expulsam o Senhor Jesus Cristo daquele lugar. Eles não querem Cristo na sua região. Cristo então retorna. Para onde ele veio? De onde ele veio? Ele entra no barco e vai embora. E o que acontece então ali? O Senhor Jesus, ao voltar, ele vai se deparar com a multidão de pessoas. Não agora o rejeitando, mas agora com alegria o recebendo. E é exatamente isso que nós encontramos no versículo de número 21, quando a palavra nos diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Então vejam, ele retornou ali e, como já era de se esperar, mais uma vez, grande multidão vai até ele. Os irmãos já sabem, ele estava famosíssimo demais já. E muitas pessoas estavam indo atrás de Cristo e as razões são diversas. Alguns certamente e sinceramente em busca de alguma libertação de alguma enfermidade e outros por outros vários interesses ali, mas haviam muitas pessoas indo atrás dele o tempo inteiro. Inclusive quando ele estava indo lá para a região dos gentios. E, como vimos, ele foi expulso ali daquele lugar pelos homens perversos daquela região, mas aqui, para onde ele retorna, a grande expectativa do seu retorno, e todos correm até ele. Todos querem a presença dele. Todos estavam ali com um grande interesse e uma imensa expectativa. Então recebem. Acontece então que alguém se aproxima dele de um modo distinto naquele momento. O versículo de número 22 nos diz: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Então vejam, meus irmãos, este homem ele é destacado aqui na descrição de Marcos no seu evangelho. Uma coisa que vale a pena nós observarmos é que ele vai falar o nome deste homem. Seu nome é Jairo. E vai dizer que ele ainda é um dos principais da sinagoga. É interessante, meus irmãos, observarmos o fato de que é mencionado o nome deste homem, porque não é com frequência que Marcos faz isto. Ele não vai mencionar o nome do homem que estava possuído por uma legião de demônios. Ele não menciona o nome de várias pessoas. Logo mais à frente aqui, como nós veremos, uma mulher que estava 12 anos sofrendo com hemorragia, ele também não menciona o nome desta mulher. Mas é interessante, ele faz questão de mencionar o nome dele. E aqui, meus irmãos, este homem chamado Jairo, ele era um homem de posses, ele era um homem rico. Ele era um dos principais da sinagoga e ele era um homem que possuía muita riqueza. Certamente uma excelente casa, certamente boas condições para viver naquele lugar, certamente empregados ao seu serviço. Ele era rico, meus irmãos. Ele era rico. Aos olhos de muitas pessoas que poderiam olhar para ele e poderiam pensar assim: este homem não precisa de nada. Ele deve possuir tudo o que ele precisa para as suas necessidades, seja lá qual for a sua necessidade. Mas, meus irmãos, o que nós percebemos aqui é que, na realidade, mesmo sendo este homem rico, ele não possuía tudo. Que mesmo sendo ele este homem rico, ele percebe a sua necessidade, ele percebe a limitação do seu próprio esforço, ele percebe a limitação que há nele, e então o que ele faz? Mesmo sendo ele este homem grande naquele lugar, ele vai se prostrar diante do Senhor.
Mesmo sendo ele um homem de elevado naquele contexto, ele vai se humilhar diante dos pés de Cristo. Porque, meus irmãos, trata-se de um homem, de um pai desesperado por causa da sua filha. O desespero o conduziu até ali. Mas não somente isto, certamente notícias de que Cristo era alguém que tinha poder para livrar a sua filha daquela condição. Mas ele recorre a Cristo. Ele clama a Ele. O que faz, meus irmãos, nesse momento? É justamente isto que ele faz. Ele vai clamar ao Senhor. É exatamente isto que devem fazer aqueles que se encontram em condições que não possuem o menor domínio sobre aquilo. E, obviamente, em questões pequenas também. É correr àquele que pode nos socorrer naquele momento. Não existe um outro caminho. Esta é a melhor alternativa que nós temos como filhos do Senhor neste mundo. É correr e nos humilhar, é correr e nos prostrarmos diante daquele que pode ouvir as nossas orações e, segundo a sua vontade, pode nos socorrer naquele momento. É isso que você faz nas ocasiões em que você se vê grandemente aflito. É isso que você faz quando algo de mal acontece na sua vida, você corre ao Senhor. Meus irmãos, o Senhor é o único a quem nós podemos e devemos recorrer quando estivermos diante de ocasiões em que nós não conseguimos nos libertar ou fazer nada. Quando nós percebemos que estamos impotentes. E como fazer isto? É justamente como mencionei. É insistindo, é orando, é correndo, é clamando ao Senhor. Porque foi justamente isso, inclusive, que o próprio Jairo ele fez aqui. O versículo de número 23 nos diz: e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Meus irmãos, ele vai até Cristo, ele se prostra aos pés de Cristo e ele insiste com Cristo. Ele não chega lá e tenta assim: Senhor, o Senhor pode ir lá ajudar minha filha que está morrendo e vai embora. Não, ele fica lá como que insistindo, ele fica lá como que clamando ao Senhor para que o Senhor então escute a sua voz e possa ser favorável a ele. O desejo, meus irmãos, do coração dele era grande demais para que ele não agisse assim, ele deveria agir assim. Ele desejava que a sua filha encontrasse cura. E como diz, meus irmãos, outro evangelho, era a sua única filha. O único filho dele. Imagine como deve ter sido angustiante ver a filha naquela condição. Vocês que são pais, certamente ficam grandemente preocupados em ocasiões que seus filhos ficam grandemente doentes. Imagina contemplar o seu filho adoecer até a morte. Certamente isso deve trazer grande dor e angústia para o coração e a alma de qualquer pai. Muita dor. Como ficar parado diante de uma situação como esta? A situação, meus irmãos, então, da sua filha revela a sua incapacidade de livrá-la. O dinheiro que possuía, nada poderia fazer. Nada. Mesmo sendo um homem de posses, ele não conseguiria fazer absolutamente nada. Meus irmãos, é uma realidade que é inegável no mundo. As tribulações, os males, as dificuldades, as mazelas, as doenças, os problemas, não consideram classe social. Não consideram classe social. Não importa se você é pobre ou rico, as enfermidades alcançam e chegam às nossas portas.
Basta você olhar para o mundo em que vivemos. Você talvez tenha experimentado isso na sua vida. As enfermidades chegam, alcançam pobres e ricos, não importa a sua condição social. E uma coisa então que nós precisamos saber é que nada em nós, diante de muitas ocasiões e circunstâncias, ou ao nosso redor, pode, de alguma forma, nos tirar de muitas situações que vivemos. Há coisas que nos conduzirão a olhar assim para as nossas mãos e perceber como somos impotentes. E muitas vezes é justamente desta forma que o Senhor quer que estejamos. Ele muitas vezes quer que realmente, meus irmãos, nós percebamos a nossa incapacidade, a nossa limitação. E para que o Senhor muitas vezes quer que percebamos isto na nossa caminhada? É para que deixemos de confiar em nós mesmos. É para que deixemos de confiar na força do nosso próprio braço. É para que deixemos de confiar nas nossas próprias posses. É para que larguemos a confiança em nós mesmos e passemos a confiar nele. É para que percebamos a nossa limitação e possamos correr para aquele que pode fazer tudo ilimitadamente. É para que possamos clamar àquele que tudo pode fazer, aquele que absolutamente nada é demasiadamente impossível ou difícil. É ao Senhor. É a Ele, eu repito, que nós devemos clamar. E é justamente nele que você deve confiar. É justamente dele que você deve depender. Porque quando nós oramos e clamamos àquele que tudo pode fazer segundo a sua vontade, porque ele pode não atender a sua oração e pode não socorrer você, mas ele é aquele que tem poder. E nós então devemos nos lançar diante dele ali e largarmos de mão a imaginação equivocada de que somos independentes e passarmos a depender daquele que realmente é independente. Daquele que realmente não precisa de nada nem de ninguém. É somente Deus. Cristo Jesus também, Deus tal qual o Pai, Ele é independente. Mas como já falei, em outra ocasião aqui, mesmo sendo este Cristo independente, Ele dependeu do seu Pai em várias ocasiões. Mesmo sendo Ele independente, autossuficiente, Ele clamou ao seu Pai em várias ocasiões. Então nós deveríamos, à semelhança de Cristo, largarmos a nossa imaginação equivocada de que somos independentes para passarmos a depender única e exclusivamente do próprio Senhor. Somos chamados então a confiar nele, a confiar em Cristo. E é isto que ele nos chama. E Jairo, meus irmãos, ele revela que possuía alguma confiança assim. Ele sabia, ele confiava que aquele a quem ele recorre poderia então ajudá-lo naquele momento. Ele realmente acreditava que Cristo poderia então colocar as mãos sobre sua filha e livrá-la daquilo. Ele poderia fazer mais do que isso. Ele poderia simplesmente nem colocar a mão com as suas próprias palavras, dizer assim, não, está curada lá, eu não preciso ir até lá. Mas ele sabia quem era aquele que estava diante dele. O que Jesus então faz, meus irmãos, diante do clamor de Jairo? O versículo de número 24, parte A, nos diz, Jesus foi com ele. Pronto. Jesus ouviu o clamor daquele homem, viu o pedido dele para que colocasse a mão sobre a sua filha, ela pudesse ser salva, e o Senhor Jesus Cristo então vai e o segue. Então o Senhor Jesus Cristo agora está caminhando para a casa deste homem que era rico, o principal da sinagoga, um dos principais da sinagoga. E o que acontece ali, grande multidão seguia, comprimindo-o
no meio. Veja, ele está caminhando, a multidão está atrás dele, ele estava ali apertado, um monte de gente em cima dele. Era assim que Cristo estava caminhando ali. Imagina a dificuldade de Cristo para andar ali, aquela multidão em cima dele toda. O versículo de número 24 ainda nos diz. E mais uma coisa acontece então. Vejam que o Evangelho de Marcos ele é esse evangelho do movimento, né? Rapidamente as cenas mudando e coisas acontecendo muito rapidamente. Então ele já desce, encontra Jairo, sai dali, agora se depara com a multidão apertando. Depois agora ele acontece de encontrar agora uma mulher no seu caminho. Versículos 25 e 26 nos diz: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Então aqui, como em meio àquela multidão havia um homem chamado Jairo, que se prostra diante do Senhor, aqui uma mulher está no meio dessa multidão. E essa mulher, meus irmãos, durante muito tempo sofria. Não era por um ano, 2 semanas, 3 meses, não. Ela sofria com este problema, meus irmãos, ali, por muito tempo. 12, meus irmãos, 12 anos ela estava sofrendo com esta hemorragia. Não sabemos com precisão a razão, o que levou ela a ter este problema. O texto simplesmente diz, ela sangrava e muito. E certamente isso trazia problemas outros na saúde dela. Ela certamente estava muito fraca, ela certamente estava muito debilitada, ela certamente sofria grandemente. 12 anos não são 12 dias. Às vezes a gente fica doente aí, 3 dias, 2 dias já está reclamando que só a gripe pega. Rapaz, que negócio difícil é esse, suportar essa gripe. 1 semana passa, 2 e você já está... Enfermidades, nós queremos nos livrar logo. Mas 12 anos é realmente muito tempo. E ela não estava parada, meus irmãos. O texto vai nos dizer que ela estava tentando, durante este período, tentando se tratar de diversas formas, indo inclusive a vários médicos. Mas o que ela encontrava? Nada que pudesse livrá-la daquilo ali. Imagine você com a enfermidade e vai no médico, o médico faz isso. Nada. Não, bota isso aí. Nada muda. E você vai no outro e nada, e vai no outro e nada, e toma dinheiro. Toma dinheiro, pagando e vai. E você não tem cura, você não tem o seu problema tratado. E você então começa agora a perder seus recursos. O dinheiro está começando a ir embora. Imagina como isso deve perturbar qualquer pessoa. A angústia deve tomar o coração de um ser como este. E, meus irmãos, ainda mais quando nós consideramos o fato, naquele contexto, ela parece não ter quem socorra ela. Ela não teria um homem aqui para socorrê-la. E ela agora não tem posses para que possa, então, até tentar ver se, de repente, consegue a cura através do socorro com algum outro médico. É uma situação muito difícil, meus irmãos, mas não para por aí. Não era simplesmente nisto. Ela era pobre, doente e rejeitada. Porque vocês devem saber. Quando a mulher sangrava, ela era considerada como impura. Ela também era impura para aquela sociedade. Rejeitada por todos. E não era durante um período, não. Depois ela teria que se purificar ali. Não. Ela estava 12 anos. E certamente, meus irmãos, 12 anos sem poder inclusive adorar ao seu Senhor. Ela não poderia ser recebida lá. Vejam como isto deve ter sido difícil para esta mulher. Esta era a condição dela. Mas esta mulher, meus irmãos, ela semelhantemente a Jairo,
ela não fica agora ali parada. Ela não perde completamente as suas esperanças. Ela percebeu ali então que as esperanças dela jamais poderiam ser depositadas no socorro dos homens neste mundo. Ela sabia agora que as suas mazelas jamais poderiam ser dela tiradas através da assistência de simples homens neste mundo. Mas ela, ouvindo a fama de alguém, a este ela recorre, na expectativa então, ou melhor, certeza de que seria curada. É exatamente isto que nós vemos no versículo de número 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então vejam, ela não perde a oportunidade de encontrar cura para a sua enfermidade. Ela escutou a fama de Jesus. Certamente soube, Cristo fez muitos milagres. Este homem está aqui. Eu vou lá, mesmo sendo arriscado para mim. Lembrem-se, ela era considerada como impura. Estava ela ali no meio de todos, tentando tocar em Cristo. Mas, meus irmãos, ela não teme isto. Ela possuía uma fé que ela pensava assim, não, eu vou tocar simplesmente nas vestes dele, nas orlas da veste dele, como diz um outro evangelho, e então eu serei liberta disto. Ela sabia que Cristo curava, meus irmãos. E então o versículo 28 vai nos dizer a razão disto. Porque dizia, se eu apenas de tocar as vestes, ficarei curada. Ela falava isso antes de tocar. Ela pensava nisso, talvez. Se eu chegar próximo dele, eu vou conseguir então ter este meu problema longe de mim. Um simples toque. Ela pensava então, isso vai resolver. Ele não vai me perceber. Eu vou tocar nele lá e vou então, e ninguém vai ver, e tudo vai ser resolvido. Ela tinha fé, meus irmãos, naquele que poderia livrá-la. Ela tinha fé realmente que Cristo poderia, sim, trazer cura para o seu corpo. E o que acontece então? Versículo 29 nos diz, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. O que ela pensou realmente aconteceu. Ela pensava, se eu tocar, serei curado. E o que aconteceu? Ela tocou e foi curada. E é interessante o texto dizer, ela sentiu que a sua mazela estava indo embora, o seu problema. Não me perguntem como é o sentimento. O texto simplesmente diz, ela sentiu isto. E eu acho que estou livre agora do meu problema. Agora não há mais este mal no meu corpo. Imagino como deve ter sido a alegria no seu coração ali, mesmo que ela esteja tentando se esconder no meio daquela multidão ali, daquelas pessoas. Mas ela imaginou somente que não seria percebida, meus irmãos. Porque Jesus percebe. Talvez tenha passado até despercebida no meio daquela multidão. Mas por Cristo não. O versículo de número 30 nos diz, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Meus irmãos, sabemos que Cristo ele é poderoso. Sabemos que Cristo ele é Deus e ele tem todo o poder para fazer aquilo que ele quiser. É interessante também que em muitas ocasiões o Senhor Jesus Cristo faz milagres e nós encontramos também no poder do Espírito ou pelo Espírito de Deus que nele habita. Mas vejam, meus irmãos, ele tem poder. E o que acontece então? Ele percebe como que o poder saindo dele. Não sabemos como isso aconteceu, mas sabemos que isso aconteceu. Não sabemos como isso aconteceu, mas sabemos que ele sabe quando algo é feito através do poder que, como Deus, ele possui. Meus irmãos, muitas pessoas estavam tocando e apertando o Cristo ali. E nada disso aconteceu.
Não foi simplesmente tocar que deve ter feito com que essa mulher fosse curada, mas porque ela possuía aquilo que é fundamental neste processo. Ela confiava. Ela confiou. Ela sabia. Não é porque eu vou tocar na veste que a veste vai me curar. Mas aquele em quem eu toco ali é o próprio Cristo. Nele eu encontrarei cura. Cristo quer saber quem foi. Vejam, ele é Deus. Mas ele é homem também. E ele lança esta pergunta, talvez numa voz que todos poderiam ouvir. E imediatamente então os seus discípulos apressados respondem: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Os discípulos foram os primeiros a responder, meus irmãos, ali. Mas parece que acham essa pergunta de Cristo sem sentido, uma vez que muitas pessoas estavam apertando ali. Mas Cristo mesmo, ele queria saber. E ele queria então que esta pessoa que escondida tocou nele, agora se apresentasse publicamente diante dele. Quero contemplar com os meus próprios olhos quem fez isto. Então, os versículos 32 e 33 nos diz, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então, meus irmãos, esta mulher, que nós não sabemos o nome, ela se revela. Como mencionei, ela certamente temia ser vista, porque poderiam estranhar o fato de uma mulher impura estar ali. E ainda mais quando contemplam ela quando ela toca em Cristo. E ela está ali cheia de temor, meus irmãos. O temor toma conta do seu coração quando ela percebe que aquilo aconteceu com ela. Como algo extraordinário, num único momento, num único ato. Tocando as vestes de Cristo. Como não se encher de temor diante de algo extraordinário como este? Não estamos falando de algo ordinário aqui comum. Trata-se de algo realmente extraordinário. E ela então não pode ficar diante deste Senhor de qualquer forma. Ela se lança aos seus pés, semelhante a Jairo. E fala o que fez sem qualquer rodeio. Eu fiz isto. Talvez até ela temesse algum tipo de repreensão do próprio Cristo. Estou tocando neste homem, sou eu, uma mulher impura, e eu fiz isto. Mas, meus irmãos, o que nós percebemos é que não é desta forma que o Senhor Jesus Cristo considera aqueles que se aproximam dele com a fé genuína, confiando absolutamente, completamente nele. Ele não os trata assim. Vejam, meus irmãos, é em Cristo que a cura para qualquer tipo de enfermidade ela pode ser encontrada. Principalmente a da alma, mas nós podemos falar de enfermidades nossas. E vejam, não é simplesmente eu vou tocar porque a minha fé, porque eu possuo fé, então não é a fé pela fé. É a fé naquele a quem nós clamamos, é a fé naquele que pode realmente fazer isto. No caso desta mulher, meus irmãos, nós encontramos de fato uma cura da enfermidade dela. Naquela ocasião, um toque, isto acontecia. Hoje não é mais assim. Primeiro que você não vai encontrar Cristo andando por aí. Nem multidão alguma apertando Cristo. A ocasião em que nós contemplaremos Cristo é no dia em que ele voltar para julgar a terra. Mas o Senhor que curou esta mulher da enfermidade, o Deus que cura todos aqueles que padecem de enfermidade, é o Deus que em resposta à nossa oração sincera, ele pode sim ser favorável a nós e pode sim livrar os seus das suas enfermidades. É hoje assim que funciona. Cessou de fato curas como daquela forma. Através de Cristo, como naquela ocasião, através dos apóstolos, como antes acontecia.
mas em resposta à oração do crente. Sendo o Senhor, então, favorável a isto, sendo o desejo do próprio Deus, Ele pode livrar. E nada pode impedi-lo de fazer isto. Nada pode impedi-lo. Então nós podemos confiar quando clamamos a Ele, certos de que Ele ouve a nossa oração, mas nem sempre faz aquilo que pedimos. Mas neste caso, isso aqui realmente aconteceu. Mas vejam, meus irmãos, por mais que esta mulher tenha se apresentado diante dele com grande temor, com temor diante de Deus, diante do próprio Cristo, pensando talvez até, será que ele vai se agradar disto? Ao querer saber então quem foi que o tocou, nós vemos as palavras graciosas de um Cristo gracioso e amoroso. Os versículos de número 34, o versículo de número 34 nos diz: e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Hoje vai chamar ela de filha, meus irmãos. Uma palavra doce. Quando chama filho, não é filho real dele, de Cristo. Mas ele usa essas palavras doces para esta mulher apavorada. Certamente ela estava apavorada ali. Palavras que talvez tenham levado para o seu coração ali uma tranquilidade e um consolo tão grande. É a palavra que pode acalmar o coração de muitos. Quando eu vejo isso aqui, eu só me recordo da ocasião em que um jovem, aí é diferente, né? Não é a mesma coisa aqui, mas só para vocês entenderem a ideia, um jovem bravo no conselho da igreja, que eu congregava lá. Bravo, o conselho chamou ele para conversar e o menino... Estava o pastor Paulo, o pastor Paulo Brasil, o prefeito Manuel Canuto e outros. O menino virado aí. E o pastor tentando exortá-lo e tudo. E o pastor Paulo disse, né? Ele até falou isso publicamente, viu? No estudo lá sobre presbiterato. Ele falou assim, minha vontade era pular no pescoço dele. Rapaz, que bicho. A vontade era bater nele, estava com raiva do menino. Do homem, né? Sei lá, que estava no conselho. O que aconteceu? O presbítero Manuel chegou perto dele, tocou nele assim e disse assim, filho. Quando o presbítero falou assim, filho, falou com ele, ele se desmanchou todinho. A fera brava sentou-se, ficou quietinho, tranquilo, e a conversa fluiu e tudo foi palavra na medida certa, no momento certo, para que aquilo tudo fosse cessado, né? Aqui são palavras usadas agora para uma mulher que estava grandemente perturbada e ele diz, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vejam, meus irmãos, Cristo, cheio de compaixão, ele fala com essa mulher. E vejam, percebam, ele não diz assim, a tua fé te curou. Ele diz, a tua fé te salvou. Interessante percebermos isto. A tua fé te salvou. Você possuía uma fé em mim. E vejam, a fé salvou você. A fé na pessoa certa. Não somente, meus irmãos, fez com que essa mulher tivesse a enfermidade do seu corpo curada, mas o que o Senhor declara aqui é que esta mulher possuía uma fé genuína e esta mulher também teve a sua alma liberta. Não somente o seu corpo foi curado, mas a enfermidade da sua alma foi curada. Ela fora liberta da escravidão do pecado. A fé salvadora, uma fé justificadora, como lemos na pergunta do Catecismo Maior de Westminster no culto agora desta noite. Fé tendo Cristo como objeto da sua fé. Cristo, aquele que é oferecido gratuitamente no Evangelho. Foi nele, meus irmãos, que ela depositou a sua fé. E como já falei, esta é uma fé verdadeira.
E é justamente assim que acontece com todos aqueles que são salvos e justificados pela fé. Possuem uma verdadeira compreensão ou conhecimento acerca de quem é Cristo. E esta mulher ouviu coisas sobre ele e a sua fama. A fé, ela possui conhecimento, ela sabe quem é o Cristo. Quem é este? Este é o Cristo. E a pessoa conhece, então, intelectualmente esta realidade. Mas a fé também possui consentimento. É quando eu observo aquele que eu conheço intelectualmente, mas não somente intelectualmente, eu concordo com aquelas verdades acerca de quem ele é. Ele é o Cristo. E isso é verdade para mim. O que ele é verdade para mim. Eu abraço como uma verdade pessoal e especial. Eu concordo e abraço. Mas além do conhecimento, além do consentimento quanto às verdades, há a confiança, que é quando você se lança completamente nos braços deste Cristo. É quando você se lança completamente nos braços de Cristo, sem qualquer temor, sem qualquer receio, sem apresentar justificativas, sem apresentar nada, como se algo fosse possível ser apresentado para que pudéssemos ser favoráveis, ele pudesse ser favorável a nós. Não. É quando você se lança se despindo de qualquer coisa. Esta é a fé salvadora, que nos é dada pelo próprio Deus. Que nos é dada como um dom do próprio Deus. Para que possamos então crer neste Cristo, que livremente nos é oferecido no Evangelho. Quão maravilhoso, meus irmãos, é ser curado da enfermidade. Mas certamente não há nada mais maravilhoso que ser curado da enfermidade da alma. E esta mulher foi salva. Meus irmãos, o nosso coração deveria transbordar de alegria. Ainda que talvez tenhamos a enfermidade no nosso corpo. Mas se tivermos sido libertos e curados da enfermidade da nossa alma, isso deveria trazer para nós uma alegria indizível. Uma alegria sem medida, apesar das aflições. Apesar disto, o nosso coração deveria se alegrar porque estamos em Cristo. Qualquer enfermidade não deveria nos abalar, porque fomos curados, a nossa alma foi curada por Cristo. E porque sabemos, como mencionei na pregação do domingo passado pela manhã, que um dia este mesmo Cristo que nos salvou é o mesmo que nos restaurará o nosso corpo da enfermidade. Talvez não aqui, mas certamente mais tarde. Talvez não aqui, mas quando Ele aparecer diante dos olhos de todos os homens e então estabelecer novos céus e nova terra, seremos completamente purificados, transformados, em enfermidade alguma haverá. Esta mulher foi salva. Salvos por este mesmo Cristo nós fomos, e então o Senhor Jesus Cristo, que a curou e que a salvou, a despede em paz, e ela está liberta da sua enfermidade. Imagine agora esta mulher retornando para as suas atividades normais. Imagine talvez esta mulher indo à casa do Senhor para adorá-lo depois de 12 anos longe do Senhor. Agora, meus irmãos, esta mulher pode ser reintegrada à vida tranquila, tanto social quanto religiosa, graças a este Cristo que salva. Mas veja, interessante, tudo isso aconteceu neste processo que o Senhor Jesus Cristo está indo para a casa de Jairo. Está indo para a casa dele. E o versículo 25 nos vai dizer, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Meus irmãos, nesse período em que Cristo estava ali, neste diálogo com esta mulher, curando esta mulher, a filha deste homem morreu.
Meus irmãos, Jairo chegou primeiro. Você poderia até pensar, peraí, mas eu cheguei primeiro. O que essa mulher está fazendo aqui no processo? Minha filha está morrendo e você está aí. Não, minha filha, sai daqui. Ele vai primeiro falar com minha filha. Ele vai primeiro salvar ela. Eu que o chamei. Mas vejam, não. O Senhor no processo simplesmente deixa ele como que esperando ali e então faz um ato grandioso diante dos olhos deste homem. Ele cura aquela mulher. Mas a notícia terrível chega aos ouvidos deste homem. E veja, parece que esses homens não tinham muita sabedoria para dar um... Eu jamais chegaria para... Olá, tudo bem? Deixa eu dizer uma coisa. Tua filha já morreu. Para de perturbar o médico. Eu acho que nenhuma das mulheres que estão lá no hospital, por exemplo, tem uma pessoa enferma e chega assim, olha, deixa eu dizer uma coisa. Morreu. Acabou. Para de insistir aí com o médico que não vai dar em nada não. Meu irmão, não é uma forma muito sábia de dar um aviso desta natureza, não. Mas o que aconteceu foi isto mesmo. Os homens chegaram até ele e falaram, olha, morreu, para de perturbar aí o mestre e pronto, acabou, tua filha se foi. Meus irmãos, receber algo desta natureza certamente deve ser grande e doloroso. Eu não quero passar por experiência desta natureza. Eu imagino que você também não. Mas isto foi o que aconteceu com este homem. Mas vejam o que acontece naquela ocasião. O homem talvez tenha ficado grandemente espantado ali com aquela notícia. Eu não sei o que aconteceu com ele, eu não faço a mínima ideia do que aconteceria comigo num momento como este. Mas a realidade é, o Senhor prontamente não permite que aquele homem fique sem consolo e rapidamente toma a frente e fala, a fim de fazer com que o coração daquele homem não se desesperasse. O que é que Jesus então faz? O versículo de número 36 nos diz, mas Jesus, sem acudir às palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Meus irmãos, Cristo ignorou a notícia daqueles homens. E o Senhor então não deixa aquelas palavras, deixa que aquelas palavras, aquela notícia, tomassem conta do coração de Jairo naquela ocasião. Vejam, meus irmãos, inicialmente ali nos primeiros versículos que nós lemos, Jairo ele possuía confiança. Quem vai clamar a Cristo se não possuir algum tipo de confiança para livrá-lo de alguma condição? Ele tinha confiança em Cristo, mas veja como a notícia como esta parece ter abalado o coração dele. O Senhor Jesus Cristo certamente contemplou e viu, este homem agora talvez esteja cambaleando na sua fé e na sua confiança, mas eu não posso deixar que isso aconteça. Eu vou ignorar as palavras destes homens. Eu vou agora agir e vou dizer, encorajando-o. O Senhor o encoraja, dizendo, não temas, crê somente. O Senhor então diz, não faça isto e faça isto. Não permita que o temor, diante de notícias e circunstâncias terríveis, tomem conta do seu coração, mas creia somente. Cristo então o convida a crer nele. E meus irmãos, é justamente isto que deve acontecer conosco quando notícias desta natureza acontecem. Talvez já tenha chegado na sua porta em alguma ocasião, talvez chegue hoje, talvez chegue amanhã, para alguns talvez nunca chegue uma notícia tão dolorosa assim, mas certamente a maioria que ouvirá em alguma ocasião algo muito triste que vai abalar você, esteja certo disto. Meu irmão e minha irmã, esteja certo disto. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo, então, ele poderia dizer a nós, se Ele estivesse ao nosso lado? Ele poderia dizer assim, não temas, mas crê somente. Não temas, Enos, mas crê somente. Não temas, Bruce, mas crê somente. Ele poderia dizer isso para nós. Não temas, mas crê somente. Ele quer livrar os seus, meus irmãos, de um temor indevido com estas coisas, por mais que sejam dolorosas.
Diz, você não deve temer a ponto de se desesperar. Você deve crer em mim, você deve confiar em mim. É um convite do Senhor a que depositemos a nossa confiança nele mesmo. É um convite do Senhor para que tenhamos nossos olhos fitos no Senhor. Para que tenhamos os olhos fitos nele. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós, diz o salmista no Salmo de número 123. Compadece de nós, Senhor, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Então, assim, é um olho fito no Senhor, assim como os olhos dos servos nas mãos de seus senhores, de onde vem todo o socorro e provisão, assim como os olhos da serva na mão de sua senhora, de onde vem todo o socorro e provisão, os nossos olhos devem estar fitos no Senhor, até que Ele tenha misericórdia de nós. Este é o convite do Senhor. Confiem absolutamente em mim, que o temor a mim e a confiança em mim façam que se dissipem todo o temor a qualquer coisa e a qualquer notícia ruim que possa chegar às nossas portas. E nós podemos, meus irmãos, confiar nele. Podemos confiar nele. Sem o menor receio, sem o menor temor. Porque ele nos socorrerá, até mesmo quando não nos livra desses problemas. Ele nos convida a confiarmos nele. Porque ele sabe o que faz. Você que no meio da aflição pode falar o que não deve. Ele sabe o que faz, muitas vezes nós falamos o que não devemos, o que não sabemos. Mas o Senhor sabe o que faz com as nossas próprias vidas. Então, creia somente ao convite do Senhor, não dê lugar ao temor. E então os versículos 37 e 38 nos diz, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Então vejam que Cristo ele não queria que muitas pessoas estivessem com ele, somente a família e os discípulos que com ele estavam. O Senhor Jesus Cristo não queria que aquilo fosse feito diante dos olhos das multidões inteiras. Por mais que isto, de alguma forma, se fique famoso. Outro evangelho vai dizer que essa notícia se espalhou, não é? Mas que Cristo tenha dito aqui, não é para dizer para ninguém não isso. Mas ele então vai ali e ele quer que somente aqueles particularmente estejam com ele naquela ocasião. E o que aconteceu ali? Naquele momento que ele chegou, ele contemplou, meus irmãos, um alvoroço. E não é sem motivo. Dificilmente você chega na casa de alguém que alguém faleceu ou morreu e as pessoas estão tão tranquilas assim. Dificilmente, é difícil. As pessoas estão chorando, desesperadas. Quando eu cheguei na casa da minha avó, que tinha falecido ano passado, foi assim. Estão todos chorando em uma angústia grande na casa da minha avó. E era aqui também. Grandemente, um alvoroço grande, choro, pessoas pranteando e muito. E muitas pessoas, meus irmãos, certamente choravam ali por tristeza porque aquela criança faleceu. E chorar não é mal, não. Eu mesmo choro. E não há problema em chorar. Quando você perde alguém e tudo. Mas haviam profissionais ali também. Interessante isto. Naquele contexto, haviam profissionais do choro. Eram pessoas que aqueles que tinham posses podiam chamar pessoas para que pudessem se juntar àqueles que estavam chorando lá e chorassem junto também, pranteassem juntos. Então eram profissionais, eles eram contratados para isso, recebiam dinheiro e estavam lá chorando no meio. E exatamente os que tem ali, então o Senhor Jesus Cristo está no meio deles. Quando Jesus Cristo se depara com isso, o que ele faz? Ele vai perguntar, versículo 39. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Quando ele então contemplou isso, meus irmãos, uma pergunta imediata vem. A pergunta é por que razão choram? E você poderia pensar então por um momento, por que choro?
Não está evidente aí não, é? A criança morreu e que tipo de pergunta é essa? Uma criança morreu, parece uma pergunta então para muitos, talvez naquele momento, sem sentido. E ele ainda diz, naquele momento, ele vai falar assim: a criança não está morta, mas dorme. Ele vai falar algo que, para aquelas pessoas que lá estavam, não parece fazer muito sentido isso não. Como assim? Essa criança não está morta, mas dorme? A realidade, meus irmãos, é que esta criança morreu de fato. Mas Cristo não deixará isso assim. E ele já sabia do que faria. Por essa razão, ele então vai dizer: a criança não está morta, mas dorme. E nós conseguiremos então, juntando o fato de que haviam pessoas que choravam e pranteavam, contratadas, com esta pergunta, e entendamos a razão de algumas pessoas ficarem rindo ali naquela ocasião, rindo dele. Versículo 40, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Então, riam de Cristo naquele momento. Não acreditam no que ele estava falando, porque essas pessoas que eram contratadas para estar em ocasiões como esta, se tinha uma coisa que eles sabiam, era quando a pessoa estava morta. Não, eu sei, essa menina está morta mesmo. Como é que você pode dizer um negócio desse? Ficaram rindo ali, do choro para o riso. Isso não faz uma pessoa que está realmente triste, abatida com aquilo. E Cristo, meus irmãos, não fica vendo essa risada, não. Cristo não vai dar espaço para ele, não. Então, tira esse povo daqui que eu não estou muito interessado na presença deles aqui, não. Eu só quero que fiquem aqueles que eu quero que fiquem aqui comigo, para que contemplem o que haverá de acontecer agora. Então o versículo 21 nos diz: tomando-a pela mão disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Meus irmãos, com uma simples ordem, o Senhor a tira daquele estado. Com uma simples palavra, meus irmãos, como nada pode resistir à ordem do Deus homem todo-poderoso, a menina levanta. Ele diz, Má, cessa. E o mar cessou. Espírito, sai. E o espírito saiu. Ele diz, menina, levanta. E a menina levanta. Nada, absolutamente nada, pode resistir à ordem deste Cristo Deus Todo-Poderoso. E é exatamente isso que nós contemplamos aqui. Nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte. É interessante, vemos Cristo falando na própria língua da menina, no aramaico, né? Ele vai dizer, Talita cumi, menina, levanta. É como se ele estivesse chamando ela, meu irmão. É como se ela estivesse realmente dormindo e ele diz assim, levanta aí. Havia morte, meus irmãos, ali. Mas agora há vida. E é somente esse mesmo Cristo quem pode fazer isto com todos aqueles em quem Ele deseja derramar o seu favor. Aquela menina foi ressuscitada dos mortos pelo poder de Cristo. E o que diz, meus irmãos? O versículo 42 diz, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem comer a menina. Então vejam, essa menina se levantou, ela andou. Por que razão ela andou? Ela já sabia andar, ela tinha 12 anos, o texto vai dizer. Então o Senhor Jesus Cristo diz, dá o que comer para esta menina. Essa menina passou da morte para a vida. Da morte para a vida física. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou ela pelo seu poder. Assim como Ele mesmo foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus. Mas Ele também tinha todo o poder para ressuscitar. Ele mesmo diz, eu espontaneamente dou a minha vida e eu posso reavê-la.
Eu posso entregar minha vida espontaneamente e eu tenho poder para fazer com que eu mesmo ressuscite dos mortos. Cristo, meus irmãos, tem todo o poder para fazer isto e é maravilhoso nós contemplarmos isto. Porque, meus irmãos, este Cristo, que fez com que esta menina ela passasse da morte para a vida, é o mesmo Cristo que fez com que nós passássemos da morte para a vida. Nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados, e o Senhor então nos tirou da morte para a vida, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos transportou do reino de Satanás para o seu próprio reino, transportou-nos da filiação a Satanás à filiação ao próprio Deus. Estávamos longe, agora estamos perto, éramos inimigos, agora somos amigos. Nós hoje passamos, graças a este mesmo Cristo, da morte para a vida. Que é só neste mesmo Cristo que nós podemos encontrar isto. E vejam, meus irmãos, que este mesmo Cristo que nos faz passar da morte para a vida, é aquele que nos tirará da sepultura. A ressurreição desta menina aponta para a grande ressurreição nossa. Quando nós seremos tirados da terra, seremos erguidos, ressuscitados pelo poder do próprio Deus. Nós morreremos, esta criança morreu novamente, ela foi certamente sepultada, nós morreremos, a não ser que Cristo volte antes, seremos sepultados. E no grande e glorioso dia, todos ressuscitarão. Tanto aqueles para o juízo que não se renderam a Cristo, unindo agora o seu corpo, a sua alma, serão então julgados, corpo e alma, e nós seremos erguidos do solo. E nosso corpo se unirá à nossa alma, não para a condenação, mas para vivermos eternamente com nosso Senhor na glória. Meus irmãos, esta é a nossa esperança. E sem esta esperança não há verdadeira religião. Se esta esperança é vã, a minha e a sua fé, nós não estaremos para sempre na sepultura. Nossos corpos serão glorificados e com o nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, nós habitaremos durante toda a eternidade. Gloriosa esperança, meus irmãos, sabermos que isto acontecerá conosco, com todos nós que fomos salvos por este Cristo que ressuscita homens e mulheres dos mortos. Louvado, meus irmãos, seja o nosso Senhor Jesus Cristo por isto. E que nosso coração se alegre e se encha de certeza de que esse Senhor é quem agirá e tem agido e agirá em favor de todos nós. E aguardemos com grande expectativa este grande e glorioso encontro mais tarde com o nosso Senhor. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Senhor. Como é bom, Pai, poder contemplar a Tua palavra e atentar para a Tua palavra, Senhor, e é o que o Senhor quer falar através da pregação do Teu Evangelho. E como é bom, Pai, poder contemplar a bondade do Senhor em agir em favor de nós, Pai. Vimos, Pai, que o Senhor é tão bondoso, atendendo ao clamor de um homem que corre até o Senhor, porque sabia que somente ali, no Senhor, poderia encontrar cura para a sua filha. Uma mulher que, numa condição pobre,
depois de ter gastado tudo o que tinha, também encontrou cura para o seu corpo, mas também para a sua alma. Ela foi salva. E então, Senhor, o Senhor revelou o seu próprio poder. E a glória, a sua própria glória, quando ressuscitou aquela criança dos mortos. O Senhor foi grandemente glorificado na ressurreição daquela criança. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor fez conosco espiritualmente. O Senhor nos tirou da morte e nos deu vida em Cristo. E nós, Pai, queremos te dar graças por isto, Senhor. Porque agora fomos redimidos, salvos dos nossos pecados, Pai. Te louvamos, Senhor, por isto. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos faça buscar sempre a Ti, a confiar sempre em Ti, a descansarmos, Pai, sempre em Ti, que a nossa confiança esteja no Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai. Fazemos isto em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.